Boa noite a todos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. É um Amém. Boa noite, amém. prazer imenso ter todos aqui, todos juntos aí no só propósito, de estar adorando a Deus, de estar intercedendo, apresentando a vida dos nossos irmãos aí no altar do nosso Deus e também, principalmente, né, de estarmos aqui para ouvir a palavra do Senhor, aprender um pouco mais da palavra do Senhor, que é o que nos fortalece, é a palavra dele. Então, precisamos estar buscando constantemente, nos enchendo, e é isso que estamos aqui hoje. Para estar dando início, eu vou convidar a nossa irmã Quitéria, essa bênção aí, para estar fazendo essa primeira oração, apresentando aí o nosso projeto aqui de oração, pedindo a bênção do Senhor sobre nós. Pode ser, irmã Quitéria? Pode sim. Vamos orar então. Santo e glorioso Deus, louvado e engrandecido seja o teu nome, Pai de amor. Obrigado, Senhor, por mais um dia de vida que o Senhor nos concede. Obrigado, Deus, por esses momentos de comunhão que vamos passar com nossos irmãos. Que o Senhor esteja abençoando, Deus, o irmão José, que está à frente desse trabalho. Abençoa o irmão Adilson, que vai trazer a palavra. Que o Espírito Santo de Deus fale através dos seus lábios e prepare os nossos corações para captar a tua palavra. Ó Espírito Santo de Deus, abençoa cada participante, que o Senhor dê sabedoria para todos nós. Abençoa, Deus, a família do irmão José, abençoa a Joelma, que está um pouco de dor de cabeça, que está repreendida em nome de Jesus. Abençoa a Zefa também e o Isaías que não estão participando, que o Senhor visite eles também na sua necessidade. Abençoa, Pai de amor, todos os irmãos estão enfermos, que o Senhor esteja curando, se for da sua vontade, em nome de Jesus. E abençoa também os enlutados do Francisco, que pediram oração, que o Senhor tenha misericórdia. Abençoa em tudo que vamos fazer. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, minha irmã. Deus abençoe. Antes de eu fazer essa segunda oração, para estar apresentando aqui os pedidos que chegou, se alguém mais tiver algum pedido, pode colocar aí no chat, tá bom? Eu só queria fazer um pequeno comentário, só falar a respeito de um homem aí do Antigo Testamento. Todos conhecem, né, a história de Noé. Só lembrando que Noé, ele pregou por mais de 120 anos. Pregou, falava para todo mundo, faltava implorar para que as pessoas acreditassem nele. Mesmo assim, ninguém creu. Ninguém acreditou até que Noé e sua família entraram na arca, a porta fechou, aí Deus mandou o dilúvio. Então, veja bem, Noé pregou 120 anos, não desanimou, continuou, fez o que Deus mandou. E é o que nós devemos fazer também. Não importa se o pessoal está acreditando ou não, nosso papel é pregar. A gente já sabe, a gente já encontrou a pérola, né, o tesouro de grande valor. A gente sabe para onde a gente vai. E a gente tem que anunciar isso, principalmente para quem está perto de nós, nossos irmãos, nossos pais, nossos tios, e vai expandindo isso. Trabalho na rua, no ponto de ônibus, no parque, devemos anunciar. Agora, se a pessoa vai acreditar, isso não cabe a nós. Deus tem um Espírito Santo que é esse que vai convencer. Tá bom, meus irmãos? Que Deus abençoe a todos e que possamos ter isso em mente, que devemos pregar o tempo todo. E se não tiver oportunidade, que a gente crie essa oportunidade para poder estar falando do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, pois é a salvação que está em jogo aí, né? É a vida eterna, meu irmão. Então devemos anunciar, tá bom? Agora, para essa segunda oração, eu vou estar fazendo essa oração. Tem algum pedido aí, Bruno? Chegou algum? Não?
Eu tenho um pedido que eu esqueci de falar antes. Diga, Thalita. Pela Rafa, para ela melhorar logo. Ih, Rafinha. Beleza, minha irmã. Tá bom? Pode deixar. Então, curvemos a cabeça, momento de reverência e oremos. Eterno Deus e bom Pai Celeste que está nos céus, graças te damos, Senhor, por mais um dia de vida, por tudo quanto o Senhor tem nos concedido, Pai eterno. Graças dou a ti, Senhor, pela oração a qual a tua filha já fez, já apresentou a ti, Senhor. Aceita, nós cremos que essa oração já chegou ao teu trono, Senhor. E estamos aqui, Senhor, para poder apresentar a ti, ó Pai, mais pedidos de orações que têm chegado, Senhor. Muitos são os pedidos, muitas são as enfermidades, Senhor, as adversidades que vêm assolando o teu povo, Senhor. E se eles pedem, ó Pai, é porque eles creem na tua providência, eles creem na tua soberania, sabem que a tua vontade, ó Pai, é a melhor para eles, Senhor. Deus, apresento a ti, Senhor, a irmã Lourdes, que não pôde participar hoje, ela está muito gripada, assim como seu esposo, nosso irmão Júnior também, já passou mal 2 vezes, foi no hospital. Senhor, seja com eles, por misericórdia. O Flávio, seu cunhado, que está com intenções suicidas, Senhor. O Denilson também apresentamos, Senhor, nas tuas mãos, juntamente com o seu lar. O Senhor sabe qual que é a necessidade do teu filho, Senhor, seja com ele. Apresentamos o Edu, colega de trabalho, o Edu Cavalcante, o qual tem um ministério lá na sua igreja, Senhor. Abençoa ele para que ele possa ser bênção, para que ele possa trazer muitas almas, Senhor, para ti. Seja também na vida da sua família, Senhor, qual ele tem 3 irmãos. Seja na vida dele, Senhor, ele pede pela conversão desses irmãos, Senhor. Nossa irmã Maria aí também pede pela sua mãe, Senhor, que está enferma. Seja com ela, a Josefa, seu irmão também, o Rosenilton, que está se recuperando de um AVC, ó Pai. Seja na vida dele, Senhor. Maiormente, Senhor, além dessa cura física, nós te pedimos, Senhor, a cura espiritual, Senhor. Se eles ainda não conhecem a ti, Senhor, que o Senhor possa estar derramando a tua graça, Senhor, se mostrando para eles, para que eles possam ter um coração transformado, ter um coração quebrantado, regenerado, e reconhecer que somente Jesus Cristo é o caminho que conduz à salvação. Também apresentamos, ó Pai, a Isabela, a Elisângela, o Serjão, o Bigode e o Eduardo, Senhor. O Senhor sabe a necessidade de cada um, Senhor. Apresentamos nas tuas mãos, Senhor. Seja feita a tua vontade, assim como na vida da Rafa, que está com essa alergia, já tomou vários medicamentos, passou várias vezes no médico, Senhor. Ó Pai, seja com essa pequenina também, Senhor. Poderoso tu és para libertá-la, Senhor. Nós cremos. Senhor, também apresentamos um pedido inusitado. É um pedido para um gatinho, o gatinho do Rafael, que foi envenenado e o animalzinho está internado, Senhor. Também seja na vida desse bichinho, Senhor. O Senhor sabe o quanto esse rapaz gosta do animalzinho dele, Senhor. Seja na vida desse bichinho também, por misericórdia. Deus eterno, mais uma vez apresentamos a Ti, nosso irmão Adilson, que irá trazer a palavra, Senhor, aos nossos corações. Humildemente te pedimos, Senhor, que o Teu Espírito Santo possa falar, Senhor, aos nossos corações e que possa haver uma transformação nas nossas vidas, Senhor. Prepara nossos corações para estar ouvindo a Tua palavra, Senhor, e seja com Teu Filho, Senhor. Abençoa ele em tudo, ó Pai. Deus eterno, tudo isso eu te peço, Senhor, e te agradeço. É no nome de Jesus Cristo, Teu Filho, que vive e reina eternamente. Amém. Amém, graças a Deus. Amém. Louvado seja Deus. Agora, para este momento, irei convidar o irmão Adilson, que é da Igreja Batista aqui de Guaianazes, essa bênção.
Ele vai estar trazendo aí a palavra aos nossos corações. Meu irmão, passo a ti a palavra. Se quiser se apresentar novamente, fique à vontade. Amém. Muito obrigado aí, Fábio, pelo convite. Né? É um prazer, né, a gente falar sobre Jesus. É um prazer a gente trazer a palavra, falar desse Senhor que nos amou primeiro. Né? Ele olhou para cada um de nós e com paixão e misericórdia. Né? Então é sempre um prazer estar exaltando e louvando o nome do Senhor Jesus Cristo. Então, como a Chaves aí falou, irmãos, meu nome é Adilson, sou da Primeira Igreja Batista de Guaianazes, sou casado com a mulher mais linda do mundo, que o nome dela é Angélica, desculpa aí as outras irmãs, e tenho duas filhas lindas chamadas Marcela e Sara. Tá bom? Espero que o Senhor me dê discernimento para trazer essa reflexão, tá bom? E se os irmãos quiserem participar, dar algum testemunho, fiquem à vontade, tá bom? A gente está aqui entre irmãos em Cristo e bora lá. Começar. Quando o Chaves me chamou para falar sobre sobre o texto, né? É o João 8, eu gosto muito desse capítulo, né? Ali Jesus Cristo, enquanto ele estava lá na festa do tabernáculo, alguns escribas, fariseus levaram ele até, começa com levando ele a uma mulher adúltera, né? E o engraçado, né, para ela ser apedrejada, e o engraçado que nessa época ninguém era morto por adultério. As pessoas só eram mortas ou condenadas, né, se o governador romano, no caso de adultério, a lei romana não previa a morte, né, só se o governador romano autorizasse. Mas levar essa mulher a Jesus, né, os escribas e fariseus, eles estavam preparando uma armadilha ali para o mestre, né? E se ele concordasse com a lei de Moisés, ela deveria ser apedrejada, estaria levantando uma ira do povo em geral para aparecer e defender, né, a restituição de uma penalidade que não tinha apoio popular, e contrariando o direito civil que era da época, né, vigente na ordem romana, né, que proibia isso. E se ele discordasse da lei de Moisés e defendesse qualquer pena inferior à morte por apedrejamento, seria acusado de perverter a lei e defender o desrespeito. Olha só como eles tentaram cair numa armadilha, né? E eu acho que isso a gente tem que levar para os nossos corações quando a gente, no dia a dia, a gente é confrontado e às vezes a gente dá para ficar até irado numa resposta, mas fazer igual Jesus fez. Ir lá, ficou escrevendo na areia, e eles ali tentando Jesus, e Jesus sereno, escrevendo na areia, e levanta o rosto, olha para todos e fala: quem não tiver pecado, seja o primeiro a tirar pedra, e todos foram embora, né? Então esse capítulo 8 ele é muito enriquecedor, né? Mas me dera que a tarefa da gente tá trazendo a reflexão aí a partir do versículo aí 21. Eu vou estar lendo aqui, tá? Na minha tradução aqui tá a revista Viva, aí eu vou estar lendo aqui, tá bom? E ele continuou: estou partindo e vocês vão me procurar, mas estão perdendo Deus ao fazer isso. Estranho, num beco sem saída, vocês não poderão ir comigo. Os judeus se perguntaram: será que ele vai se matar? Foi isso que ele quis dizer quando falou: vocês não podem ir comigo? E Jesus explicou:
vocês estão presos e ao que é mundano. Eu estou em, em contato com algo que está além de seus horizontes. Vocês vivem de acordo com o que veem e tocam. Eu tenho outros parâmetros. Já disse que vocês perderam Deus. Agindo assim, estão num beco sem saída. Se vocês não crerem que digo que sou, estou encurralado pelos seus pecados. Repito, vocês estão perdendo Deus. E eles perguntaram então: quem é você? Jesus respondeu: o que tenho dito desde o princípio. Tenho certeza a dizer que os deixarão preocupados. Julgamentos que irão afetá-los. Mas se vocês não aceitam a veracidade daquele que ordenou as minhas palavras e atos, nada disso importa. Portanto, vocês estão questionando não a mim, mas aquele que me enviou. Eles ainda não haviam entendido que ele seria referia ao Pai. Então Jesus tentou de novo. Quando vocês levantarem o Filho do Homem, então vão saber quem eu sou. Senão eu estou inventando nada, mas falando apenas aquilo que o Pai me comunicou. Aquele que me enviou permanece comigo. Ele não me abandona. Ele vê a alegria que tenho em alegrar-lhe. Depois que ele se apressou dessa forma, muitos decidiram acreditar. Então Jesus dirigiu a palavra aos judeus, que diziam crer nele. Se vocês permanecem comigo, vivendo o que eu ensino, sem dúvida são meus discípulos. Então irão experimentar a verdade e a verdade vai libertá-los. Surpresos, retrucaram: mas somos descendentes de Abraão, nunca fomos escravos de ninguém. Como você pode dizer, a verdade vai libertá-los? Jesus respondeu: declaro solenemente a vocês que quem escolher uma vida de pecado caiu numa armadilha, num beco sem saída. Assim é de fato um escravo. Um escravo não pode ir nem vir quando quer. Já o filho tem uma posição estabelecida e o controle da casa. Portanto, se o filho os libertar, vocês serão livres. Sei que são descendentes de Abraão, mas também sei que vocês estão tentando me matar, porque a minha mensagem ainda não entrou na cabeça dura de vocês. Estou falando de coisas que vi enquanto estava na companhia do Pai, e vocês teimam em fazer o que ouviram do Pai de vocês. Eles ficaram indignados. Nosso pai é Abraão. Jesus contestou: se vocês fossem mesmo filhos de Abraão, realizariam as obras de Abraão. Assim estão vocês, tentando me matar. Um homem que fala a verdade, que recebeu diretamente de Deus. Abraão nunca fez nada parecido. Vocês insistem em repetir as obras do pai de vocês. Eles disseram: não somos bastardos, temos um pai legítimo, o Deus único. Se Deus fosse o pai de vocês, Jesus prosseguiu, vocês iriam me amar, pois vim de Deus, e aqui cheguei. Não vim por conta própria, ele me enviou. Porque então não entendem uma palavra do que digo. Eis a razão. Vocês não suportam a verdade. Vocês são do diabo, que é o pai de vocês, e tudo que querem é agradar ele. Ele foi assassino desde o princípio, e não podia permanecer na verdade, porque nele não havia requinte da verdade. Quando o mentiroso fala, ele faz com base em sua natureza. O mentiroso enche o mundo com mentira. Então eu chego e declaro toda a verdade, e vocês não querem nada comigo. Será que algum de vocês pode provar que eu disse? Numa só palavra enganosa, que eu disse, uma só palavra enganosa, eu cometi um simples pecado?
Mas se digo a verdade por meio não creem em mim, quem está do lado de Deus? Ouve o que ele diz? E por isso que vocês não ouvem, vocês estão do lado do diabo. Eu sou o que sou. E Jesus então disse: faz sentido? Estávamos certos quando dissemos que você é um samaritano louco possuído por demônios? E Jesus reagiu: não sou louco, apenas honro meu Pai, enquanto vocês me desonram. Não estou querendo nada por mim. Deus planeja algo glorioso e grandioso, e aqui está a ponto de realizar esse plano. Falo com absoluta confiança. Se vocês praticarem o que digo, não terão de encarar a morte. Nesse ponto, os judeus o interrompem. Agora temos certeza que você é louco, porque Abraão morreu, os profetas morreram, e você aparece dizendo: se vocês praticarem o que eu disser, não terão de encarar a morte. Você, por acaso, é maior que nosso pai Abraão, que morreu? E quando aos profetas que morreram, quem você pensa que é? E Jesus diz: se eu tivesse querendo apenas aparecer, nada conseguiria. Mas meu Pai, o mesmo que vocês dizem ser Pai de vocês, aqui me pôs nesse tempo, em lugar de glória. Vocês não reconheceram a sua ação, mas eu sim. Se eu, por falta modéstia, dissesse que não sabia o que estava acontecendo, seria tão mentiroso quanto qualquer um de vocês. Tão mentiroso quanto qualquer um mas eu sei que estou fazendo o que ele diz. Abraão, o pai de vocês, com fé jubilosa, olhou para o futuro e viu meu dia chegando. Ele viu e se alegrou. Os judeus estranharam: você não tem nem 50 anos. E viu Abraão? Acreditam em mim, disse Jesus. Eu sou o que sou. Muito antes do que Abraão fosse alguma coisa. Era provação demais para ele. Por isso pegaram pedras para apedrejá-lo, mas Jesus se afastou dali, retirando-se do templo. Pai amado, muito obrigado, Senhor, por nos dar essa palavra tão abençoadora, Senhor. Que o Senhor venha abrir esses corações, ó Pai, nossas mentes, ó Pai, para nosso discernimento, Senhor, por tudo aqui que vai ser falado, Pai. Nós te louvamos e te agradecemos, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Esse livro é muito enriquecedor, né? Esse capítulo. Até o livro de João, ele é muito enriquecedor, né? Imagine um objeto decorativo. Vocês imaginem um objeto decorativo. Daí fecha os olhos. Em uma folha à parte, tente desenhar uma figura do objeto sem olhar, como seu desenho se assemelha como que você imaginou, né? Além de desenhar, quais são as outras coisas que você pode fazer melhor quando consegue ver o que está fazendo, né? E durante a festa dos tabernáculos, tinha quatro grandes candelabros de ouro, também chamavam de castiçais, de mênora, e iluminavam o jardim do templo, né, do tempo das festas. Esse candelabro de ouro não provia apenas de luz para a celebração, mas simbolizava o que Israel deveria ser naquela época. Israel deveria ser luz, né, para aqueles que andavam em escuridão. Que várias pessoas iam em Israel atrás de adorar a Deus, né? Então aquele local deveria ser luz e aqueles candelabros refletiam isso, né? E em João 12, né? Não tem como a gente falar só do versículo a partir do versículo 21. Jesus ele mesmo ensinou ali no templo, né? Onde estavam os candelabros, né? E Jesus Cristo, ele nos trouxe essa reflexão, falando: eu sou a luz do mundo. E tem uma Elder Joe, ele fala, né, que a grandiosa verdade em tudo que Jesus vai dizer e fazer, inclusive especialmente seu sofrimento no sacrifício,
mostrou-nos que, como Deus e o nosso Pai eterno, a qual completamente dedicada a Ele, e seus filhos e todas as eras e nações, por meio da palavra de ação de Jesus Cristo. Ele estava procurando revelar e nos dar conhecer a verdadeira natureza do seu Pai. Em João, né, o João retrata bem isso, né, a autoridade de Jesus. Quem foi que enviou Jesus? Né, portanto, né, ele veio para alimentar os famintos, curar os enfermos, repreender a hipocrisia da época, rogar pela fé, porque todos nós estávamos mostrando o caminho ao contrário, todos nós estávamos no pecado. E Jesus ele veio cheio de misericórdia e compassivo, né, cheio de paciência e bondade também, né, para esse plano tão perfeito que era de Jesus Cristo. Né? Em João 21 a 30, nós lemos o quê? Nós lemos que o Salvador, ele alertou os fariseus, né, que não acreditavam nele, morriam em seus pecados e também ensinou que ele não fazia nada por si mesmo, mas fazia apenas para o que o pai ensinou. Né? E por quê? Né? Daí os fariseus perguntaram: terá ele acaso a intenção de suicidar-se? Né? A crença judaica na época colocava assim, o suicídio no mesmo nível de um assassinato. Né? E aí no versículo 23 eles vão além ainda. Né? Quando Jesus fala, vós sois cá de baixo. E muitos pensaram na época que Jesus estava se referindo do inferno. E ele estava falando que vocês são deste mundo. Né? E eu vim do céu. Né? E a gente é muito enriquecedora a palavra que a gente vai se deleitando. E Jesus vai alertando mais ainda, né? Chega no 25, ele fala, eu sou, né? Seria uma referência, né, sendo o próprio Deus, né? Jesus estava dizendo, né, em sua afirmação, em sua autoridade, que não foi entendida pelos líderes judeus, que tal declaração, né, eles não entenderam e ainda atentaram contra a vida de Jesus. Quando Jesus falou, eu sou o que sou, eu sou o próprio, eu sou Deus, né? E os judeus chamaram ele de louco e queriam atentar contra a vida dele, né? E aí imagine um simples mortal dizendo, porque eu faço sempre as coisas que agradam a Deus. Imagine os fariseus, né, da época. Aí a gente sempre leva a reflexão se fosse hoje em dia, se Jesus estivesse hoje em dia e chegasse e falar, porque eu faço sempre o que lhe agrada a Deus. Né? Uma declaração clara, né, da época assim, da divindade de Jesus. No verbo grego, né, ele é traduzido para a gente como creram, né, no livro de João, o creram aparece 70 vezes, só no livro de João, né, o verbo que a tradução em grego se chama pistoe, 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 pistonoe, pistoe, né, que significa criam, né? Então, só no livro de João, o João escreveu 70 vezes a mesma palavra, né? Criam. E aí o próprio Jesus, na época, ele falou primeiro com os judeus que ouviram e creram nele, né? Alguns afirmam que apoiar tal opinião, né, tal argumento de crer nesse versículo, né, seguindo a forma original de Jesus, né, muitos ali, quando ele falou, entenderam e creram em Jesus. Né, se a gente falar no versículo 31, está lá que é os judeus que creu nele, que criam na palavra dele, né, e permaneceram, né, seguindo Jesus. Né, e quando Jesus fala lá no 32 também, conhecerei a verdade, e a verdade os libertará.
né? Aquele que permanece que nem para a gente. Isso serve para o dia de hoje, né? Quando a gente fala aquele que permanece na palavra de Deus, que conhece a verdade, né? Jesus nos diz que devemos conhecer a verdade. E a verdade vai nos libertar do acusador, né? Vai nos libertar de toda essa escuridão que há no mundo, né? Os acusadores de Jesus, né? Eles procuravam nas escrituras, porém não encontravam aquele que é a verdade. Os que creram em Cristo, como descrito aqui no versículo 30, né, os que creram em Cristo, eles permaneceram na palavra para conhecer a verdade. Essa permanência leva uma experiência, né, que é a verdade que nos liberta. Mais especificamente, né, explicando como permanecer na verdade, se guardar os meus mandamentos e permanecer no meu amor, o verbo libertará, alude à libertação da escravidão do pecado. Né? Daí nós podemos cantar, eu sou livre do pecado, porque eu conheço a verdade, eu conheço o amor do meu Senhor, a qual ele se sacrificou por mim e levou os meus pecados. Né? Então, quando nós somos obedientes à palavra do Senhor e implica em ter uma comunhão com Ele, isso é ser protegido e provar de todo o seu amor, o amor que Ele tem para conosco. Né? E Jesus estava tão envolvido ali naquele debate ali com seus acusadores e fariseus que eles também promove ali uma aparência para falar daqueles que no meio da multidão creram em Jesus depois de ouvir. E ele disse aos seus acusadores, né, no versículo 33, tudo aqui, surpresas, retrucam, mas somos descendentes de Abraão, nunca fomos escravos de ninguém. Como você pode dizer que a verdade o libertará? Ele estava tão cego ali, tão cheio de ódio, que mesmo Jesus falando ali, conhecerei a verdade, é, eles voltaram a refutar Jesus, né, da objeção de que nunca servimos a ninguém. Como que você vem falando que nós somos escravos? Né? No passado, os israelitas haviam sido escravos dos egípcios, né? Dos sírios, dos babilônios, mas naquela ocasião eles estavam sob domínio de Roma. E ali não haviam escravos, né? Escravos israelitas. Daí ele falou: como assim? Você vem aqui falar que nós somos escravos? Nós somos filhos de Abraão, né? E Jesus falando a todo momento e não foi ouvido, né? Então Jesus dirigiu a palavra aos judeus, né, que se vocês permanecerem comigo, vivendo o que eu ensino, sem dúvida serão meus discípulos. Então eu irei experimentar a verdade. Surfing. Essa palavra também é muito abençoadora, né? Hoje eu estava até almoçando com um rapaz, o qual eu e o meu outro irmão lá de São Bernardo estamos discipulando ele, né? Trazendo ele para as escrituras. E eu estava falando para ele sobre isso. Né? Ele falou: não, eu amo com Deus, eu sou uma pessoa crente. Eu falei: não, você tem que ir a algo mais profundo. Falei: conhecer a Deus é você ter algo mais profundo. O dia que você conhecer ele, se entregar os seus caminhos para ele, e não tentar resolver mais com as suas próprias forças, aí você vai entender de tudo que a gente está falando. Quando a gente fala conhecer a verdade e a verdade te libertará, você vai ver essa alegria que a gente tem em falar de Jesus, essa alegria que a gente tem em caminhar nas suas veredas. Né? E a gente sabe que a gente não vai estar mais sozinho. Né? E quando eu
medito um pouco assim na palavra, eu também gosto, minha mente assim, dá uma vaga um pouco. Eu me imagino na época lá, né? Imagino quando Jesus falou assim, conheceis a verdade libertará. Imagine aquele monte de homem falando, nosso pai é Abraão, né? O lugar dele, nosso lugar, está garantido no céu. Mas honrar aqueles que falavam em nome de Deus também fazia parte das obras de Abraão. Então eles falavam lá em Gênesis 14:18, né? Dá uma exemplificada melhor, que era isso, que é o povo, né? O povo escolhido, né? De Deus. Então para eles, o, seguindo a lei, né? Só seguir a lei, ser filho de Abraão, eles já estavam garantidos lá no céu. E Jesus fala: eu não vim aqui para quebrar a lei, eu vim para que ela seja cumprida, né? E apesar de toda a argumentação de Jesus, aqueles homens queriam matá-lo, né? E as obras dele não tinham nada a ver com Abraão. E por essa razão, eles eles não eram filhos de Deus, né? E ele falou, que nem eles falaram, né? Nós não somos nascidos de prostituição, né? Nós somos nascidos de Abraão, desde os tempos antigos. Eu tenho, nós não temos, nós não somos filhos bastardos, né? Quando eles usam esse termo bastardo, é a mesma coisa que falar assim, ó, você foi nascido de prostituição. E eles alegam e afirmam, nós temos um pai chamado Abraão, e Jesus ele argumenta, né? O, o, e eles ainda falam para Jesus, como você fala que veio de cima, né? Se você foi concebido fora do casamento, né? Ele ainda há uma zombaria, os boatos, né? Que José, que Jesus não era filho de José, né? E realmente não era. Jesus foi concebido através do Espírito Santo. Mas imagine assim na época toda essa locomoção, o que os fariseus eles tentavam para tirar a autoridade de Jesus, né? Por não perder nem ouvir a palavra. E aí Jesus fala, né, que o pecado ele cegou tanto os olhos e endureceu o coração, né? Endureceu o coração daqueles homens que tornaram incapazes de aceitar a palavra de Jesus. Gente, se eu estiver falando muito rápido aí, vocês avisam aí, tá aqui. Que nem eu falei, eu gosto de falar. Minha esposa que me breca, que eu gosto de falar bastante, hein? Tá bom, Charles? Se qualquer coisa aí, você dá um toque aqui, né? E tendes por pai, Jesus sabia que estava no coração das pessoas e por isso ele conhecia a motivação, né, as atitudes dele, né? Então ele pegou e argumentou com eles, falou: então vocês são filhos do diabo, né? O diabo ele é homicida e os seus, como ele conhecia o que se passava ali no coração dos fariseus, por isso que ele argumentou: vocês são filhos do diabo, porque o diabo são homicida e vocês querem me matar. Jesus sabia que eles queriam matar ele, por isso que ele usou, né, essa frase no meio, falou: vocês são igual o pai de vocês, né? E não dizemos, está lá no 48, né? Não dizemos nós bem que és um samaritano e que tem demônio. Os líderes judeus, eles acusavam Jesus a ser samaritano, né? E ter demônios. Eles aproveitaram para fazer a mesma acusação que Jesus fazia contra eles antes, ou seja, de não serem filhos de Abraão, e sim filho do diabo. E aí a discussão entre Jesus e o líder judeu ficou muito acalorada, né? Os ânimos, né, ficaram muito aflorados, tanto que deixaram de lado a razão, né? E lá no 49, né, no versículo 49, deixa eu pegar ele aqui e voltar na minha. Jesus reagiu: não sou louco, apenas honro meu Pai, enquanto vocês me desonram. Não estou querendo nada por mim. Deus planeja algo glorioso
grandioso. E aqui está a ponto de realizar esse plano. Falo com absoluta confiança. Se vocês praticarem o que eu digo, não terão de encarar a morte. Aí Jesus falou, os líderes estavam desonrando, né? Embora o destino eterno, né, dependesse de como recebiam a mensagem de Cristo, né? Eles buscavam a glória de Deus, né? E eles não acreditavam, né, no que Cristo estava ali falando para eles, né? Por sua graça, né, Jesus estendeu aos líderes judeus a promessa do perdão e da vida eterna, né? A expressão minha palavra que se refere, ele disse, a morte não se refere à morte física, mas sim à morte espiritual. E eles não entenderam, né, essa frase de Jesus, que é igual para nós não vamos conhecer a morte. Porque fala, o Senhor nos fala que a gente vai ser ó, como piscar de óleo. Né? Quando a gente, com algum irmão, a gente costuma falar que pega a senha e vai para a glória antes, a gente fica até até alegres, né? No coração falando, né, o pastor lá da igreja, o pastor Atílio, ele sempre nos faz a reflexão, né? Falou, ó, quando a pessoa viaja para Nova York, você sente saudade, mas você não fica feliz, ela tá lá em Nova York. E quando ela vai para Paris, né? Ó, você sente saudade, mas você fica feliz, ela tá lá em Paris. Então, irmão, a pessoa tá indo pro céu, né? Ela está indo para o céu. Jesus aqui falou: aquele que crê em mim não conhecerá a morte e passará da morte para a vida. E isso em um piscar de olhos, né? E aí a gente imagina, imagino eu, falei que eu gosto de imaginar bastante. E quando chegar a minha hora, que fechar os olhos, abrir os olhos e calar, e a gente ir ver a face de Jesus Cristo que essa é a promessa que eles não viram. Aquele que me obedecer, aquele que crê em mim, aquele que ter fé, que batizar, aquele que ser firme até o último momento, aquele que perseverar na fé, esse, esse vai lá, tá lá no céu. E eu imagino assim, né, quando chegar o grande dia, que Jesus olhar assim, ó, Adilson, seu nome está aqui no livro da vida. Vem, bendito de meu Pai, pode vir. Imagine a honra que vai ser isso. Né? E Jesus está falando isso daqui, os líderes judeus da época, né? E não creram, né, na promessa do perdão e nem da vida eterna. Né? E a expressão da palavra referida foi o que se refere, referindo à morte física e não à espiritual. E eles não entenderam. Né? E eles ainda indagaram ainda, né? És tu maior que Abraão? E aí, de Abraão e todos os profetas que guardaram a palavra de Deus e morreram, e Jesus não estava dizendo ali que ia impedir a morte física ou que daria a vida eterna para os líderes judeus. Entretanto, a prova é que o que eles falavam, a prova é que ele estava endemoniado, né? Seria um mentiroso, né? E, e Jesus é duro ao confrontar os líderes judeus, né, na hipocrisia religiosa, né, na época, né, e a ira de Jesus por outro lado, ele não negou o perdão, né, igual lá a mulher que foi apanhada por adultério, ele não negou o perdão, né, e chegando aqui, gente, o Charles até falou, não precisa correr com a pregação. Então, com a retiração aqui da palavra. Então, até 2 horas da manhã nós estamos juntos, né? Mas, e aí lá no versículo, né, do 54, 56, né, Jesus fala, aqui o 56, Jesus disse, se eu tivesse querendo apenas aparecer, nada conseguiria, mas meu Pai, mesmo que vocês dizem ser o Pai de vocês, que aqui nesse, não,
que me pôs aqui neste tempo, em lugar de glória, vocês não reconheceram suas ações, mas eu sim. Se eu, por falta de modéstia, dissesse que não sabia o que está acontecendo, seria tão mentiroso quanto qualquer um de vocês. Mas eu sei o que estou fazendo. E o que ele diz, Abraão, pai de vocês, com fé jubilosa, olhou para o futuro e viu meu dia chegando. E ele viu e se alegrou. Glória a Deus, né? Eles não entenderam o que Jesus disse mais uma vez, né? Por isso perguntaram: peraí, você viu Abraão? Né? Mas você disse, na verdade, foi o que Abraão havia visto, na verdade, foi Abraão que viu Jesus, né? Abraão que viu Jesus. E ele, você tem menos de 50 anos, Jesus, e está falando aí e viu Abraão, né? E Jesus, mais uma vez, cheio de autoridade, ele fala: eu sou, né? E Jesus não estava dizendo que viveu antes de Abraão, ele estava dizendo que ele era eterno, que ele era o próprio Deus, né? Nessa hora os livros judeus entenderam que Deus, que Jesus estava dizendo que ele era Deus e por isso pegaram pedras, né? E ainda começaram a gritar na época: blasfêmia, blasfêmia, né? Tem um o Elder Bruce, né? Ele relacionou algumas liberdades que podemos desfrutar de continuarmos na palavra de Cristo, tornar o seu discípulo, é conhecermos a verdade, livre do poder da falsa doutrina que nos leva à condenação, livre do cativeiro, das concupiscências e da cobiça, livre das correntes do pecado, livre de toda a influência má e corrupta, de todo o poder capaz de limitar-os, livres de obter liberdade limitada, de que só os seres exaltados gozam em sua plenitude, né? E com esses versículos aí nós aprendemos que se cometermos pecados e não nos arrependemos, seremos servos do pecado, né? E Jesus está falando: crê em mim, crê em mim, né? Ele fala: aquele que crê em mim terá vida eterna, né? Aquele que crê em mim não vai ser mais escravo do pecado. Eu sou ali, eu conhecerei a verdade, e a verdade o libertará. Ele está falando, né? Se achegue em mim, agarra em mim. Ó, debruce sobre as minhas palavras, me busque dia e de noite, e vocês não vão conhecer a morte, né? E nós a partir do momento que nós nos deleitamos na verdade, a partir do momento que nós buscamos Jesus, né, as cerdas e as tentações de Satanás, né, no diminui não, elas não nos pega mais, né, as cerdas do demônio não nos acerta mais, porque a gente está debaixo da proteção divina de Deus, né? A gente não há mais nenhuma dependência, né, de sermos escravos. Nós vamos ser escravos sim, mas escravo do nosso Pai Celestial, né, que aquele que considera e obedece às leis e às ordenanças de Deus, né, tem como obediência à verdade, a gente se torna livre. Podemos facilmente pensar em algumas maneiras práticas, na verdade, da capacidade de fazer coisa de outra forma, né? A gente de fazer, de evitar desastres, de a gente acaba tendo assim mais facilidade em ajudar o próximo, mas por que isso? Porque a gente não está mais no domínio do pecado. E a gente está, assim, sob o domínio daquele que veio ao nosso encontro, daquele que veio ao nosso resgate, né? Caminhando aqui para o final, tá bom? Vou ler aqui em 1 Coríntios, aqui eu vou ler na versão Ara, tá? Visto que
visto como, na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria. Aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação, né? Igual o Charles estava até referindo antes, que nós temos o privilégio que Deus nos deixou, que Jesus nos deixou, ide e pregai o evangelho. Né? Ontem eu trouxe até uma reflexão, né, na terça-feira, quer dizer, eu trouxe uma reflexão na pregação onde eu falei, quando Jesus chegou lá no céu, né, depois de fazer a sua obra aqui na terra, ele voltou aos céus, e aí chegou lá, os anjos fizeram aquela festa, Senhor, Senhor, o Senhor voltou, e aí um dos anjos perguntou, Senhor, mas e agora? Quem que vai falar do seu amor lá na terra? Aí ele falou, deixei 12 homens capacitados, 12 homens comissionados para falar do seu amor, do meu amor. Daí o anjo perguntou, mas e se eles não conseguirem? Aí Jesus falou, aí eu não vou poder fazer mais nada, porque quem tem que levar a palavra agora não sou mais eu, mas os homens têm que levar. A igreja ficou comissionada a levar e falar desse amor, falar desse Senhor, a qual ele falou, eu sou o que sou. Aquele que conhecer a verdade vai libertar. Amém, meus irmãos? Espero que vocês tenham gostado. Já agradeço aí de antemão pelo convite. Muito obrigado, meu irmãozão aí, que eu já amo aí, que a gente, quando é irmã em Cristo, parece que se conhece aí há anos. Muito obrigado pelo convite, viu? Foi um prazer muito bom estar aqui com vocês. Meu Deus abençoe a todos. Amém, meu irmão. Amém. 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 Louvado seja Deus. Amém. Nós que ficamos aqui agradecidos aí pela participação do irmão. Palavra abençoadora, é a palavra de Deus, né? Muito falou aos nossos corações, meu irmão. E eu vou abusar um pouco mais aí da boa vontade do irmão. Vou pedir por gentileza para que faça essa oração, uma oração de agradecimento aí pelo nosso momento aqui, pela palavra. Por gentileza, meu irmão. É privilégio. Eu espero que vocês não enjoem de mim e convide mais vezes. Gostei muito aqui, viu? Pode ter certeza. Não, o carinho, mesmo sendo online, dá para sentir o carinho aqui do lado aqui. Senhor, meu Deus e meu Pai, privilégio, Senhor, de estarmos entre irmãos, de estarmos meditando em Sua palavra, Pai. Ó Senhor, peço que o Senhor venha abençoar a cada irmão aqui presente, que o Seu Espírito Santo, Senhor Deus, se faça presente aqui em cada lar, Senhor Deus, que em nome de Jesus, ó Pai, que eles venham desfrutar de bênçãos, Senhor, de bênçãos celestiais, Pai, a qual o Senhor tem prazer em nos dar, ó Deus. Obrigado, Senhor, por esse momento, Senhor Deus, que esse grupo, Senhor, venha crescer mais e mais e venha crescer em entendimento, Senhor, e discernimento da Sua palavra, Pai. Obrigado, Senhor Deus, pela vida do Charles, ó Pai, da sua família, Senhor, que o Senhor venha abençoá-lo, Senhor, e sustentá-lo, Senhor, para que eles não venham desanimar e venham crescer mais em sua presença, Deus. Agradeço, Senhor, em nome de Jesus Cristo, ó Pai. Amém. 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 Deus abençoe a todos. Ah, só uma pequena correçãozinha. É Chaves, hein? É Chaves, viu? É Chaves, é. Só... A Claudinha já chama ele de Xavier. Eu vou lembrar do Pico e vou falar, é o Chaves, viu? É isso aí. Aqui já me chamam de Xavier, de Charles, de Carlos, mas é Chaves. E Zé. Obrigado, meu irmão. E Zé também, é claro.
Deus abençoe a todos, viu? Prazerzão estar com os irmãos aí.